Quando a coisa depende muito de você pra funcionar, às vezes você fica triste de não conseguir fazer funcionar. Oi, Ferli aqui. Então, eu sei que eu tô sumida faz um tempo, mas é por causa que, basicamente, eu estava muito ocupada. E eu também tava pensando muito em que vídeo fazer pra voltar pra cá, né? Não que tivesse que ser algo específico pra eu voltar, mas... Enfim, né? Enfim. E aí, eu fiquei pensando muito no vídeo que eu queria fazer. E eu tive uma ideia, por causa que uma coisa que estava me atrapalhando não só a gravar vídeos, mas sair com os meus amigos e fazer outros rolês, era a minha rotina que estava absurda. Literalmente muito absurda. E aí eu aproveito e mando para as pessoas também, quando elas me perguntarem, né, o porquê eu não posso sair tanto, ou porquê não dá, porque realmente não dá. O negócio também é que quando as pessoas perguntam como foi a minha rotina, e um dos motivos de gravar isso aqui ter sido tão melhor, tentar gravar, ter que fazer um roteiro pra escrever, é que geralmente as pessoas me perguntam: ah, como é que foi a sua rotina e tal? Eu falo: ah, não, foi de boa, meu semestre foi bem de boa, foi bem tranquilo. De boa, mulher? De boa? Você tem certeza que você tá de boa? Você chorou, você surtou, você deu o doido, falou que ia trancar a faculdade, falou que não aguentava mais, falou que tirava você que tá tudo certo na matéria, você... Né, mas é que assim, né? Você falou horrores de tudo, reclamou. Como assim, de boa? De boa. Onde já se viu? Isso tudo aconteceu e tá meio que gravado no meu telefone, gravado na minha vida, gravado na minha mente agora e escrito também. É bom, né, a gente colocar as coisas que a gente lembra, o que tem que mudar e melhorar. A vida é dessas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por me lembrar. Muito obrigada. Você provavelmente já viu aqueles vídeos onde a pessoa vai fazer a rotina dela e começa com ela acordando 4 horas da manhã pra nada, botando a cara num balde com água e gelo por algum motivo. Eu também não entendo. Uma coisa vendo esses vídeos é que, gente, como é que as pessoas gravam? Pra eu começar a gravar, eu tive essa ideia no meio desse semestre que passou agora. E aí eu falei assim, não, vou tentar gravar um dia inteiro. Foi impossível, eu consegui gravar algumas partes em alguns dias que tava mais tranquilo. E vocês vão ter que me dar uma perdoada em algumas, porque eu tive que realmente atuar. Eu tive que gravar em um dia que eu não faço essa coisa geralmente, mas é por causa que se for pra gravar eu lavando o rosto, comendo, essas coisas, vai demorar muito. E essas coisas geralmente tem que ocupar um espaço mínimo no dia pra dar certo de chegar no horário pros outros acontecimentos da faculdade, do trabalho ou qualquer outra coisa, né? Então, assim, eu fico uma pergunta. É genuíno as rotinas ou vocês também estão atuando só pra mostrar como é que é a rotina no dia a dia, assim? É uma pergunta séria. E também como é que vocês definem como foi a sua rotina antes dela acontecer ou quando ela está acontecendo. Porque a minha, eu só fui descobrir quando eu olhei assim, eu falei, nossa, olha aqui um roteiro, vou ter que escrever e olha aqui a minha rotina. Que eu percebi as coisas que eu realmente estava fazendo que estavam, meu Deus, ocupando muito tempo e outras que não deveriam ocupar tanto tempo e também estavam ocupando. Aqui eu vou contar mais ou menos como foi esse tempo que eu fiquei fora, né, a minha rotina. Teve a minha primeira rotina que parece muito a desses influencers, tiktokers, sei lá, youtuber também. Eu não sei quem está fazendo esse tipo de vídeo, pra ser sincera. De acordar às 5 da manhã pra ir pra academia. E, por que você acorda às 5 da manhã pra ir pra academia? Porque não tinha outro horário. E aí, a pior coisa que existe para o jovem jovial é o sedentarismo, porque o sedentarismo faz a gente demorar 20 minutos pra chegar na parada, que é uma quadra, menos de uma quadra. Eu estava me sentindo a pessoa mais sedentária na face da Terra. Entendeu? A única coisa que a academia está fazendo é impedindo de eu encruar, entendeu? Virar assim. Então não dava pra se livrar dela. Eu tinha que ir em algum momento. O único momento que tava dando, 5 da manhã. A pessoa que tava abrindo lá a porta da academia com o povo. Não foi um tempo feliz e eu não sei como é que as pessoas dizem que você tem que fazer sua rotina da sua vida. Eu aguentei 6 meses e eu achei muito. Eu aguentei 6 meses assim, tipo... Teve uma época que 3 semanas eu não consegui ir por motivos de força maior e... Às vezes, uma semana no meio do mês não dava porque eu ficava doente. Eu falava, não, doença, isso aqui não. Daí escorreu um pouquinho, eu já não vou. Não, eu não vou. Eu vou estar lendo aqui a rotina, né? Então, aqui
aqui, ó. Eu acordava, eu tô olhando a meu calendário online que eu fiz dessa rotina, porque eu uso que eu tinha que acordar e aí ia tudo pro meu telefone isso aqui pra me acordar esse diabo. Eu estava acordando 4:30 da manhã. Ai, que delícia. Gente, não, isso aqui é triste. Pra eu poder me arrumar. Aí eu pegava, lavava o rosto, comia um tiquinho pra não desmaiar, né? Porque desmaiar indo pra academia vai ser triste. Vestia a roupa da academia, já deixava na bolsa uma roupa que não era da academia, que era pra ir pra faculdade. Ia pra academia, treinava xoxo, porque em 5 da manhã, só quando eu tava com muito ódio, mas aí quando eu tava com muito ódio também, era um treino pesadão. Até hoje, eu acho que o ódio que move, assim, é por isso que chifre deve ser um negócio, qual é o combustível da academia? Chifre. No meu caso é ódio mesmo. Depois de ir pra academia, eu pegava um ônibus pra eu ir pra faculdade. A felicidade da pessoa, a tristeza, porque eu só vou me formar daqui a 10 anos, tal qual o Oscar Niemeyer, né? Que delícia. Se isso significar sucesso, eu tô na trilha. E aí eu tinha aulas na terça, quinta e sexta-feira. E esse semestre eu fiquei feliz que eu não tive aula na sexta, gente. Fiquei muito feliz. Eu só tô pegando 3 matérias, então só vou 3 dias. Só que os outros 2 dias, segunda e quarta, eu tinha que estudar, porque por um motivo muito específico, no sábado, a minha rotina eu tenho japonês. Exatamente. Você acha que eu teria o final de semana livre? Não. Eu não faria isso comigo mesma. Eu adoro japonês, mas ao mesmo tempo eu falo, guerreira. Eu sou guerreira, bicho. Eu sou muito guerreira. E aí, depois disso tudo, à tarde, todos os dias, eu ia pro meu estágio. Morreu um pouquinho, né, também. Meu Deus do céu, eu não parava em casa. Agora eu sei porque que eu não tava aguentando essa rotina. E ninguém aguenta, tá? Ninguém aguenta. Eu tava tentando muito conciliar os estudos nessa rotina aqui, gente. É um esforço magnâmico da minha vida. E aí eu ia dormir, era umas 10 horas. E acordava às 4. Eu acho que não seria um problema acordar às 4 da manhã, assim, todo dia. Só que eu queria dormir mais cedo, sei lá, umas 8. Por favor, né? Não é um problema acordar cedo, mas também tem que dormir cedo. Dormir tarde e acordar cedo é uma combinação não muito legal. Não é nada divertida essa combinação aqui. Aí chegava no sábado. De manhã sempre alguém tinha alguma coisa, uma apresentação, aí tinha que acordar cedo, não tinha jeito. Aí nos dias que não tinha, era acordar e ir pro japonês pra descobrir que tinha uma tarefa que eu esqueci de fazer. Ai, que delícia, gente. Essa rotina aqui, ó, acabou comigo. Se eu puder, não volto nunca mais pra ela. Falou a diva, né, que vai ter que fazer isso daqui a pouco de novo. Aí quem me falou que ser adulta era legal, né? Vamos chegar na rotina agora, que foi os meus últimos 6 meses. Que foi a rotina que foi mais de boa, mas ao mesmo tempo mais estressante. Porque quando a coisa depende muito de você pra funcionar, às vezes você fica triste de não conseguir fazer funcionar. Você sente que é a tristeza, assim, batendo, porque você tá procrastinando. Mas eu olhei aqui a minha agenda e eu tô feliz, porque eu não procrastinei tanto quanto eu achei que eu tinha procrastinado. Esse exercício de gravar minha rotina, pelo menos, foi bom pra isso. Eu descobri as coisas que eu fazia, quando eu fazia. E também ver as coisas que deram certo pra mim e as coisas que não estão dando certo. E eu vou tentar mudar pra melhorar pro próximo semestre. Eu já comecei acordando mais tarde. Isso daí já é uma felicidade. Eu estava acordando às 6:30. Isso aqui, meus amigos, isso daqui é ouro. Acordar às 7:30 pra quem tava acordando 4:30 da manhã. 7:30, ó. Que delícia, que delícia. Nossa, foi muito feliz. Agora nas férias que acordar às 7:30 que tá triste, né? Então, né, quando eu acordo, gente, é uma coisa meio triste porque eu olho pra vida assim, penso, meu Deus, eu vou ter que realmente levantar. Aí eu vou, levanto, tiro minha touquinha e vou lavar o meu rosto. Assim, não é uma balde com gelo, água e essas coisas, mas a água sai bem gelada na cara, dá uma acordadinha assim, né? Uma acordadinha meio triste, passa um sabonetezinho assim pra limpar o rosto. Olha só que bonitinha a pessoa tentando se livrar das espinhas e das coisas. Às vezes o skincare ele mente, mas a gente continua fazendo ele mesmo assim, né? A vida é sobre as coisas que a gente acredita que tá dando certo e a gente só vai ter certeza quando der certo. E o que eu falei não fez sentido nenhum, mas estamos aí passando também um protetor solar pra não ficar com a cara toda queimada, né? Ó, o câncer de pele. Se prevenir é sempre importante. E aí, o tempo da minha academia foi pra tarde. Eu estava treinando como os herdeiros. Eu adoro treinar no horário de herdeiro. Porque é uma coisa, assim, surreal. Eu encontrei um dia 3 meninas naquele que faz o agachamento, mas que dá pra fazer também aqueles, assim, que o cara treina ombro, sacado? Tem uma fotinha aqui desse equipamento, né?
E aí tinham 3 amigas. E elas estavam sentadas tirando foto assim na frente do espelho. E eu falei assim, isso nunca aconteceria na academia em qualquer outro horário. Gente, ela era lindo, entendeu? E ao mesmo tempo muito esquisito. Entrei na academia, treino meu treino, quero ir embora. E ainda é difícil, porque a minha perna tá doendo ou meu braço tá doendo. Não consigo nem segurar a mochila direito. Porque, ó, também tem uma coisa que ninguém põe nessas rotinas aí de fitness, wellness e todas essas paradinhas. É que você pensa que você vai treinar forte num dia antes de você pensar. Você pensa que tem amanhã. Porque a arquitetura tem muita visita de campo. E um dia eu fiz a besteira de treinar hardíssimo a minha perna, sendo que no próximo dia a gente ia fazer uma super visita, rodar Brasília quase inteira, assim, o negócio, parecia. E aí eu fui andando parecendo um pinguim, eu andava assim. Não podia rolar uma parada dessa. Então, era legal eu ter pensado antes que eu não deveria ter pegado pesado naquele treino, mas, né, peguei pesado nos dias que não devia e peguei leve nos dias que eu devia ter pegado pesado. Enfim, isso aí é tudo planejamento, que aí eu vou ter que melhorar. E aí eu tive aulas da faculdade, né, esse semestre de um jeito muito lindo, porque foi terça, quarta e quinta seguidinho. Seguidinho é lindo, né? Nossa, perfeito. E o bom, o melhor, sexta-feira livre. Ter sexta-feira livre, gente, isso é divino. Ai, como é gostoso ter sexta-feira livre, isso é muito divino. E pra faculdade de arquitetura significa ir com um monte de coisa no ônibus, desse jeito aí. A gente também imprime várias coisas pra fazer a maquete. Não que eu imprima muito, geralmente eu faço na mãozona mesmo. Porque, né, às vezes a gente tem que lidar com o que a gente tem. O que eu tenho, não tem uma impressora 3D no caso. A gente tem muito papel que tem que imprimir também, de fazer as pranchas pra apresentação. Aí leva a maquete, depois tem que trazer de volta a maquete. É incrível também. Se eu levar isso no ônibus, todo mundo sabe qual é o curso que você tá fazendo. A gente apresenta muitos PowerPoints, falando sobre as propostas do projeto de que não vão existir, provavelmente, mas o importante é aprender a fazer, né? Aí, acaba a aula, a gente volta com esse tanto de papel, tanto de coisa que a gente levou, tem que trazer de volta. Não é mesmo? A vida é sobre isso. Aí faz um almocinho pra não morrer de fome, a pessoa ainda tem que cozinhar a própria comida. Nas quarta-feiras era o dia que eu não conseguia ir na academia de jeito maneira, né? Por causa que eu tava no escritório modelo. Porque o escritório da faculdade, eu acho que todas as faculdades têm, eu imagino, de arquitetura, que é, tipo, modelando um escritório, parece o escritório que você vai entrar, né? Então tem todas as atividades que tem que fazer projeto, e aí serve bastante para ter experiência, aprender mais como é que isso funciona. Eu peguei outras coisas para fazer, eu geralmente estou fazendo um curso no Senai, e era uma das coisas que estava atrapalhando um pouquinho no meu último cronograma, é aquele que eu estava acordando 4h30 da manhã, porque teve uma época que eu estava fazendo Senai à noite. Aí você já viu, né? O Senai geralmente demora uns 3 meses, cada curso que eu vou fazer. Então, foi muito puxado da última vez. Dessa vez foi um pouquinho menos, por causa que eu estava acordando mais tarde. O meu corpo sentiu bastante, poder dormir mais ajudou. E aí eu fiz marcenaria fina e eu ia dormir. E era isso aí, uma coisa bem legal. Eu ainda continuei com o japonês no sábado. E eu gostei que ficou um tempo mais na tarde, nas segundas e nas sextas principalmente, para eu poder estudar o meu japonês. Eu tô bem atrasada no kanji e em fala, por causa que umas coisas problemáticas assim de se ter quando você tá estudando uma língua, mas a gente tem que aprender vendo, estudando bastante. Você não pegar a coisa e treinar, colocar no seu dia a dia é bem difícil, e a outra rotina não estava dando muito certo. Isso daqui já melhorou bastante. E aí tem a minha rotina das férias, que é basicamente inexistente, mas eu tento. Eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que fazer, por causa que não dá pra fazer quando eu estou na faculdade, trabalhando. E eu estou fazendo elas. Inclusive, você pode me seguir naquela rede que parece um reloginho, faz assim, ó, TikTok, isso aí. Que eu estou falando várias das coisas que eu estou fazendo aqui nessas férias. E eu pretendo continuar postando. Eu gosto de fazer vídeo, apesar de que eu demoro pra fazer. Eu gosto. Uma das coisas que eu percebi que eu posso melhorar no meu próxima rotina, do próximo semestre, é mudar o aeróbico que eu tava fazendo na academia. Porque eu vou lá, faço meu treinozinho bonitinho, e na hora de fazer o aeróbico eu vou fazer meia hora de escada. Morrendo, mas eu faço. Morrendo, muito triste, e botando o telefone assim, ó, no painelzinho pra não ver o tempo que tá sobrando. Porque se eu ver o tempo, aí, meu filho, já era. Coloca uma série, coloca uma videoaula, coloca qualquer coisa, e só com essa força aí pra fazer.
que foi a dança no tapete. Você sabe, já jogou no PS2? Dance Dance Revolution? Dance Dance Supernova? Ou só eu que sei dessas coisas? Mas enfim, né? E eu percebi que eu estou gastando mais ou menos a mesma quantidade de calorias, eu estou me mexendo bastante, o meu coração vai a 1000. Mentira, se fosse a 1000 eu já tava morta, né? Aqueles reloginhos que contam as calorias que você tá fazendo, como é que é a atividade física, disse que eu estou perdendo mais ou menos o mesmo tanto. Eu acho mais divertido, é bem nostálgico pra mim. E eu gostaria de continuar fazendo aeróbico assim, principalmente porque a maioria das pessoas que falam desse negócio de academia fala que é melhor você fazer o treino de força, né, a musculação, em um horário, e fazer o aeróbico em outro horário. Bem, foi isso que aconteceu, por enquanto eu não estava por aqui, e agora vocês perceberam, né, que eu comecei uma faculdade de arquitetura, e várias outras coisas na minha vida estão acontecendo, mas os vídeos ainda acontecem, e sim, muitas coisas, mas eu ainda gosto de fazer cosplay, verão coisas de cosplay, desenhar, apesar de eu ficar triste que eu não consegui terminar um desenho, finalizar nos últimos tempos, né, só sketches, mas eu sempre gosto de desenhar. E eu espero ver mais vocês por aqui. Como é que tá a sua rotina? Comenta aqui embaixo, diz o que você achou desse vídeo. Se tiver alguma dica pra ajudar na minha rotina, eu vou agradecer bastante. Alguma ideia pra vídeo também, vai ser muito legal. E aproveita e deixa o gostei. Muito obrigada, viu?